Não corre, não corre, não corre. Pessoal, eu não tive coragem de postar com todo mundo na mesa. Eu não tive essa coragem. Ai, perdi essa oportunidade. Mas tá bom. Confraternização. Nem meu esposo não tá querendo aparecer. Então foi isso. Foi uma confraternização do trabalho do meu esposo. E eu não gravei. Eu estava com vergonha. Vou ver como vai ser. Se eu vou pegar esse vídeo aqui e vou juntar com algum outro dia, vamos ver. Bom, beijo. Olá pessoal, tudo bom? Pessoal, já é no outro dia. Tivemos a confraternização ontem com o pessoal do trabalho do meu esposo, né? A gente foi lá, comemorou, mas eu não gravei porque eu fiquei com vergonha, como eu disse no vídeo, mas o áudio ficou, não ficou muito bom. Mas eu estava com vergonha de filmar lá o pessoal todo, fiquei com vergonha. Como eu falei, tá, é tudo novo pra mim, eu tô entrando nessa, então pra mim é tudo novo. Então eu preciso perder essa vergonha aí, do que as pessoas vão achar, né? Por incrível que pareça. Mas o que eu queria falar. Eu queria trazer uma mensagem aqui nesse finalzinho. Até porque o vídeo ficou curto. Então eu vou aproveitar e vou trazer uma mensagem que eu estava conversando com uma pessoa mais cedo. E enquanto eu estava conversando com essa pessoa, me trouxe uma reflexão sobre quando a gente fala assim, a gente está sendo moldado pelo oleiro. O vaso está sendo moldado. Nós somos o vaso. O oleiro é o Senhor. E eu acabei de mandar mensagem ali, conversando, e aí eu fechei o olho assim, e veio assim, de como é ser moldado pelo oleiro. E muitas das pessoas, quando falam assim, a gente está sendo moldado pelo oleiro, a gente está passando por esse processo de amadurecimento e tal. E aí eu parei e falei assim, gente, é o vaso, e o Senhor é o oleiro, então ele precisa tirar algumas coisas que estão dentro do vaso. Dentro do vaso tem terra, e aí nisso ali tem a raiz. E nisso me veio esse pensamento assim, então tem que tirar tudo. Porque às vezes a raiz ela está ferida, a raiz está com fungo, a raiz está trazendo problemas para essa planta, para esse vaso. Ver esse pensamento, eu passei isso pra frente pra essa pessoa. Eu falei assim, gente, passar pelo processo do oleiro, né, de aperfeiçoamento, de melhoria, não é fácil. Não é fácil, é ali onde que ele arranca tudo aquilo que está nos impedindo de florescer. Pode ser que a terra seja boa, pode ser, e pode não ser. Às vezes tem que retirar a terra. Às vezes é a raiz, como eu falei, às vezes é a raiz que está com problema. E Deus permite que a raiz seja retirada para essa raiz ser tratada. E aí me veio o pensamento, eu lembrando de uma moça do café. Eu tô fazendo a minha leitura, mas eu também tô acompanhando a moça do café. Pra quem não conhece, é a Suzana. E aí ela falando lá em 2 Reis. E eu, por exemplo, vou começar igual ela falou. Quando falar
devocional sem Bíblia não é devocional. Eu falei assim, verdade. Deixa eu pegar a Bíblia e vou acompanhar o que ela tá falando. E aí li ela falando, né, sobre... Deixa eu só confirmar aqui o nome, acho que é Josias. Deixa eu ver. Josias. Josias, ele decidiu arrancar tudo aquilo que tem impedido de Deus fazer a obra. Tudo aquilo que tem desagradado ao Senhor, tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Só que antes mesmo de Josias nascer, Deus já tinha dado essa palavra. Já teve um profeta falando que isso iria acontecer. Que iria acontecer. Então eu tô falando aqui, você deve estar se perguntando, onde está isso aí? Eu tô falando lá em 2 Reis 23, com Josias começa a arrancar, tirar os altares, tudo aquilo que desagrada o Senhor. E quem é esse profeta que falou? Onde que tá falando sobre esse profeta que falou de Josias? Josias nem nascido não era. Nem nascido não era. Nem foi gerado. E o profeta já tinha profetizado que haveria um rei que iria arrancar tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Isso está lá em 1 Reis 13. Se você puder acompanhar, se você puder ler, para ver que não é conversa minha. Se você puder fazer isso, leia. Lá 1 Reis 13, depois você vai lá em 2 Reis 23 em diante, que aí você vai ver que Josias começa a arrancar as coisas, tirar tudo aquilo que desagrada ao Senhor. E isso são padrões, que eram padrões já criados desde do bisavô, do avô, do pai. Que existem padrões que a gente às vezes está se repetindo, que vem se repetindo, por quê? Porque são padrões antigos, padrões da raiz. E que esse problema está lá desde de muito tempo, que todo mundo faz, aí vai repetindo, todo mundo vai achando que é normal, e é repetindo, até que chega um, fala chega, e dá um basta. A gente não precisa aceitar tudo. A gente não precisa. A gente precisa romper com alguns padrões, principalmente aqueles que têm desagradado ao Senhor. Principalmente. Aí a gente fala assim, nossa, tô passando por uma prova, por uma luta. Aí já tem alguns que já falam, nossa, o inimigo tá furioso comigo. Ele tá acabando comigo, tá fazendo isso. E aqui é o inimigo, Nem é o inimigo. A gente dá muito crédito pro inimigo. Às vezes é só Deus moldando, tirando o velho, colocando o novo. Tá ali, cuidando na raiz do problema, tirando ali para poder florescer, né? É difícil, é duro. Quando a gente fala assim, Senhor, transforma, melhora, tudo aquilo que precisa ser melhorado, Senhor, tira tudo aquilo que desagrada ao Senhor. E quando Ele começa a fazer, às vezes a gente não tá preparado. A gente ora e às vezes esquece de pedir o preparo para que Deus nos prepare, para que na hora da chegada do moldar, na chegada do trabalhar dele na nossa vida. Então é isso. Crescer dói. Crescer dói. Não pense você que é uma tarefa fácil. Não é. Não é fácil. Tô num momento com Deus. Eu falo assim, tem tantos anos que eu vou na igreja. Tantos anos que eu vou na igreja e eu só estava indo. A partir do momento que a gente começa a ler a palavra, e eu vou falar pra você aqui que eu lia. Tinha dias que eu lia, tem dias que eu não lia, tem dias que eu lia, tem dias que eu não lia. Mas eu lia. Eu só lia. Quando a gente decide deixar Deus trabalhar, deixar Deus nos transformar, é isso aqui, ó. A palavra, ela é viva, ela se renova todos os dias e ela transforma. A palavra liberta.
E a gente tem que estar disposto a isso. Como eu falei, eu ia na igreja, mas eu não era igreja. Era difícil. Tem umas coisas que a gente vai vendo, que a gente vai olhando assim e fala assim, não, nem tudo a gente pode aceitar. Não é tudo que a gente pode aceitar. Se eu aceitar tudo, pra onde que eu vou? Pra onde a minha alma vai? Se eu aceitar tudo, pra onde? Então a gente precisa romper com alguns padrões, sim. A gente precisa tirar, sim. Lá na raiz, tratar essa raiz, para que as gerações futuras não sofram, para que as nossas gerações futuras não passem pelo mesmo processo que todo mundo passou até aqui. Que você seja um Josias que tire, arranque dos altares tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Qual altar que você tem permitido? O que tem aí que você tem permitido? Não tô falando que você tem que ficar brigado com ninguém, não, porque não é isso que o Senhor quer. Ele só quer um posicionamento. Eu preciso de alguém que se posicione. Só isso. Porque o Senhor quer fazer morada. Porque o Senhor quer levar a palavra dele. Porque o Senhor quer que todos venham conhecer a palavra. Mas, na palavra mesmo diz que poucos herdarão o reino do céu. São poucos. Por quê? Tem coisas que a gente tem tolerado, que não é para ser tolerado. Tem coisas que tem desagradado ao Senhor. E aí, como eu falei, que crescer dói. Quando a gente começa a crescer, vai doer. Não só em você, em toda a sua volta. Vai doer. Mas é necessário. É necessário. Então, espero que você fique com essa palavra, se reflita, que você possa ler em 1 Reis 13, para você entender, e ler também lá em 2 Reis 23. Começa a ler do 22, que aí você vai ver que a mãe rompeu, começou pela mãe a romper esses padrões. Começou com a mãe. Porque a mãe era casada com um homem que fazia as mesmas práticas do pai. Qual tipo de mãe você tem sido para o seu filho? Você tem levado a palavra para ele? Você tem dado um ensinamento correto para ele? Para que quando ele estiver na maioridade, ele falar, peraí, isso não foi, não é isso aqui que me ensinaram, que minha mãe me ensinou. Aquilo que é bom. Aquilo que é bom. Palavra do Senhor. Fique com Deus e saiba, Jesus te ama e Ele está de braços abertos esperando para você que ainda não entregou sua vida para Jesus. Dá uma chance para Ele. E como eu falei, não adianta você só ir até a igreja. Você tem que ser igreja. Você tem que fazer a diferença. Você tem que ser transformado. E para isso, não é só falar bonito, ter boa oratória. Não é só isso não. Tem muita gente que tem boa oratória. Tem muita gente que sabe muita coisa da Bíblia, mas não pratica. Não basta só conhecer, ter o conhecimento da palavra. Tem que viver a palavra. Tem que viver aquilo que está na palavra. Aí quando você começa
a viver aquilo que está na palavra, alguns não vão aceitar, vão achar que você está doida. E não é de Deus, não. Alguns podem dizer isso. Mas você só está se posicionando, você só está rompendo com padrões, não aceitando algumas coisas. É só isso. Mas fique em paz. Deus é contigo. Tá bom? Beijo. Até mais. Curte, comenta, compartilha e me segue, gente. Me segue. Me segue, em nome de Jesus.